Marli, nós estávamos justamente pensando nisso para, ao final, fazer um encaminhamento parecido. Então, eu vou esperar todo mundo se manifestar, mas você fica tranquila que a nossa posição era mais ou menos essa mesmo. Obrigada pela sua participação. Ana Lúcia. Bom, primeiro eu queria dizer para vocês que eu senti, há cerca de 5 minutos, elevar o tom, ser elevado o tom de várias pessoas nesse nosso encontro, nessa nossa audiência, que no período da manhã foi extremamente calma. E eu fiquei muito nervosa com essa elevação do tom, né? E aí eu gostaria de pedir para todos nós que a gente dê uma respirada, e que a gente volte àquele tom mais calmo, mais propositivo, mais positivo que nós estávamos de manhã. Teve um senhor até que se pronunciou nessa manhã, de maneira bastante feliz, no meu entender, o senhor que está sentado ali na segunda fileira, e que disse que a gente tem que partir para frente e nos unirmos e não ficarmos discutindo o passado. Então, eu gostaria realmente que a gente aproveitasse esses últimos minutos que a gente tem ainda para estarmos juntos e debatermos temas tão importantes e não tentarmos voltar. Se houve a participação, se essa participação foi democrática, se foi efetiva, se não foi, e, principalmente, qual é a posição pessoal desta ou daquela pessoa. Eu queria especialmente mencionar, e eu entendo que foi até uma demonstração de grande coragem da professora Martinha de vir aqui. Eu tive a oportunidade de conversar com ela por telefone na semana passada, porque ela tem sido alvo, no meu entendimento, com uma completa injustiça, de uma série de ataques por posições que ela, como profissional e como ser humano, tem. E ninguém pode, vocês sabem disso, ninguém pode ser colhido de ter sua própria opinião. O pensamento ainda é livre, nós defendemos isso, todos nós. Portanto, nós não vamos cobrar deste ou daquele qual é a sua posição ou o seu entendimento pessoal. Eu gostaria de particularmente dizer, porque eu me senti estimulada para falar nisso, porque eu trabalho, o pessoal de Santa Catarina sabe, que eu trabalho há 19 anos com comunidades indígenas. E tenho muita discussão sobre educação indígena e sobre todos os preceitos legais que fundamentam o direito a uma educação diferente, não é só bilíngue. Isso eu gostaria de deixar bem claro. Até porque nós defendemos a educação diferente para comunidades indígenas que já perderam a sua língua. E isso tem todo o apoio num capítulo especial da Constituição Federal. Nós estamos falando de comunidades indígenas, não da pessoa indígena. Isso, inclusive, a pessoa indígena desaldeada que mora nos centros urbanos não tem uma escola diferenciada. Então, nós temos que ter cuidado com essa. Quando a gente usa essa... É importante para nós pensarmos do ponto de vista do argumento cultura surda. É importante quando a gente pensa na estrutura de ensino bilíngue, mas nós não podemos generalizar esse tipo de comparação, porque são coisas diferentes. E aí, até lembrando que, justamente porque são coisas diferentes, eu gostaria de fazer uma pequena explicação sobre o que foi dito pela professora Martinha a respeito da posição do Ministério Público Federal a partir da cartilha para a qual colaborou a doutora Eugênia Augusta, que faz parte, que agora está voltando para o GT Inclusão, e que fez parte da primeira formação do GT Inclusão em 2005. Na verdade, naquele momento, e é uma preocupação que persiste entre nós do GT Inclusão, havia uma preocupação muito grande com a verdadeira segregação que acontecia no Brasil a respeito de alguns grupos de pessoas com deficiência. E aí eu vou ser bem explícita no que diz respeito às APAES. Na verdade, houve um embate muito grande com algumas instituições que tinham uma espécie de tratamento do ensino de pessoas com deficiência que resultavam... Isso são resultados de argumentos técnicos de pessoal
de pedagogia, né, que resultavam na falta de inclusão dessas pessoas na sociedade, mais tarde, quando adultos. Isso é muito importante. Aí eu queria dizer para vocês que eu agora terminei um período de 3 anos como procuradora regional dos direitos do cidadão em Santa Catarina, em que eu dei uma ênfase especial ao trabalho com as pessoas com deficiência. E todas, 100% das representação dos pais das crianças com síndrome de Down, dos pais das crianças autistas ou com outro tipo de perturbação mental, todos, 100%, querem a inserção das suas crianças na escola regular. É uma questão diferenciada. É por isso que eu acho que o que nós temos que estabelecer aqui é que os grupos de pessoas com deficiência têm demandas diferentes. Então, nós temos que estabelecer... Eu não tenho nenhuma dúvida, a partir dessa experiência na PRDC e no GT Inclusão, que para essas crianças nós temos que lutar muito, inclusive contra a discriminação. E aí uma das coisas que eu também aprendi nesse período é que a base da discriminação está na falta de conhecimento que nós, pessoas sem deficiência, temos em relação às pessoas com deficiência. Nós não conhecemos. E como nós não conhecemos, nós não aceitamos. Então, é muito importante também para as outras crianças receber e conviver com as crianças com deficiência. Isso eu acho que é uma coisa que também nós temos que lutar para que aconteça. Agora, como tudo na vida, a gente deve evoluir. Então, eu acho que aquele entendimento que foi do GT Inclusão em 2005, a partir desse conhecimento de demandas específicas, e tem demandas específicas também de grupo de cegos. Eu já recebi demandas específicas de grupos de cegos, que é diferente dos grupos de surdo, é diferente dos cadeirantes, é diferente dessas outras, e é muito diferente de deficiências múltiplas, que também tem sua complexidade, né? Eu recebi, por exemplo, depois da audiência que nós fizemos, e eu convidei grupos de cadeirantes e a Associação Florianopolitana de Deficientes Físicos para participarem. Eles não quiseram participar da audiência pública sobre a escola bilíngue. Eles não quiseram participar, mas pediram uma reunião posterior em que eles se colocaram muito preocupados com a posição da FENEIS, porque eles, cadeirantes, estão há muitos anos lutando pela inclusão na escola regular. E aí eu expliquei para eles que uma coisa era diferente da outra. E expliquei para eles. Por isso que é importante a gente explicar, a gente conhecer, a gente ouvir ou entender de outra forma, mas a gente, principalmente, respeitar as falas diferentes. Isso é a base de tudo. Nós temos que ter respeito pelo que é diferente. Então, eu gostaria, até porque nós estamos muito adiantados da hora, em que as pessoas que querem usar a palavra apenas para cobrar posições, para criticar, para atacar, que vamos fazer uma desistência dessa posição agora e vamos tentar criar uma agenda positiva. Eu fiz, inclusive, um pequeno relatório das propostas desde a manhã, e eu gostaria muito que a gente conseguisse chegar nesse momento das propostas, né, sem que a gente perdesse esse rumo positivo. Obrigada, Ana Lúcia. Vilmar, por favor. É o próximo. Bom, eu vejo que a Ana Lúcia ela resgatou um ponto que eu acho de extremamente importante: o reconhecimento da diferença no ato de ensinar e no ato de aprender. E aí eu vou levantar as minhas preocupações no sentido de ir numa perspectiva propositiva. E vou voltar para o nosso ponto de debate, que é a meta 4 e as estratégias da meta 4. Quando houve todo o processo da construção do Plano Nacional de Educação, houve esse debate, envolveu em torno de 3.500.000 pessoas a 4 milhões de pessoas, e houve pontos positivos e pontos negativos em todo esse processo. Nesse documento que saiu desse debate final do CONAI,
teve um documento final. E, nesse documento final, ele tinha um conjunto de questões que traziam para o debate questões vinculadas à educação especial. Quando esse documento foi para a Casa Civil reduziu aquele documento a 20 metas. Reduziu o documento. E, na minha compreensão, essa transformação que houve na Casa Civil simplificou o documento final. A impressão que a gente tem é que, frente ao documento do Plano Nacional de 2001 a 2010, que teve aí em torno, se não me falha a memória, em torno de 200 metas, eles reduziram para 20. E aí, quando há esse processo de redução, na minha compreensão, houve, em muitas situações, uma simplificação. E vou dizer por quê. Na meta 4, quando a gente traz aqui o conceito de educação especial ou de educação inclusiva, e da forma abrangente como a gente coloca, a gente apaga as diferenças. A gente apaga os diferentes grupos que compõem a sociedade brasileira. Na meta 4, estão aqui envolvidos surdos, cegos, cadeirantes, autistas, surdos cegos, pessoas com síndrome de Down e assim por diante. E aí a gente não pensa em políticas nacionais com uma responsabilidade social para os diferentes grupos que compõem a sociedade brasileira, percebendo que temos coisas semelhantes, sim, dentro de toda a sociedade brasileira, mas temos questões de diferença também, que aí a gente tem que reconhecer, tem que respeitar, para poder traduzir no ato educativo. E aí, o que acontece? Essas minorias, esses grupos sociais, se rebelam, e se rebelam com todo o direito de fazer ouvir a sua voz. E eu acho que é esse exercício que a gente está fazendo aqui. Se tem um grande mérito nessa audiência pública, é a possibilidade da gente estar conversando e sendo mediado pelo Ministério Público Federal. Isso é uma coisa muito importante para a sociedade brasileira. A gente aprender isso. Nesse processo que a gente